Fala, criatura! Beleza, beleza? Leonardo Chucrute na área. Hoje eu tô com um convidado especial. Esquece! O moleque atualmente é 01. 01, é do 01, é óbvio. Esse trocadilho ridículo que o Chucrute faz. Por quê? Ele passou em terceiro lugar para ir picar a escola preparatória de cadetes do A, onde o Chucrute estudou com muito prazer, com muito orgulho. E os dois primeiros não foram no último exame. Então, atualmente, ele é o primeiro colocado. A gente sabe que ainda tem outros exames, mas não estou ligando se é primeiro, se é terceiro, se é segundo, não me interessa. Interessa que o 01 hoje é o curso, o colégio que mais aprova no Brasil, em quantidade, em percentual de alunos. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição, porque o Daniel veio bater papo com a gente, mas o segundo, o terceiro, o quarto lugar do Colégio Naval esse ano são nossos alunos. Ano passado nós tivemos o primeiro lugar da EPICAR, primeiro lugar do Colégio Naval. É óbvio que essa posição de destaque faz muita diferença pra gente, mas isso não é o mais importante, é a quantidade de pessoas que a gente transforma a vida todo ano, que é excepcional. E antes de ele falar aqui, já em primeira mão, vou voltar pro YouTube. A galera falou assim: Chucrute, tô sentindo sua falta, fui nas provas, queria que você desse aula, queria que você batesse papo, viesse conversar. Então esquece, o pai voltou e vai voltar com gás total. Mas vamos lá! Daniel, parabéns pelo resultado. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Olha para essa câmera aqui, fala o seu nome, sua idade, fica calmo, que a brincadeira hoje vai ser engraçada. Meu nome é Daniel Soares Rangel e tenho 16 anos, mas aqui no curso eles costumam me chamar de senhor. Boa, boa. Vamos lá então, Daniel. Primeira coisa, relaxa, relax. Você não passou só para EPICAR. Fala seu resultado. Vamos falar seu histórico para a galera. É seu primeiro ano de curso, é seu segundo ano de curso. Vamos falar tudo. E se vocês quiserem, coloca aí nos comentários uma pergunta que eu ou o senhor, o Daniel, vulgo senhor, vamos vir responder para vocês. Mas vamos lá. Conta um pouco de você, como é que começou. Você não passou só na EPICAR, você foi aprovado no Colégio Naval também, não é isso? Sim. Aliás, bota aí, gente. Colégio Naval ou EPICAR, qual é melhor? Fala aí, mas fala pra gente. Esse é o meu segundo ano de curso, é uma longa caminhada, né? Que longa, segundo ano de curso é uma caminhada razoavelmente tranquila, mas fala. É rápida considerando, olhando para trás, né? Mas parece que cada dia não passa, por causa que é muita pressão, por causa que são concursos para duas escolas que são as melhores do Brasil, são fenomenais. E eu passei também no Naval. Ano passado eu tinha até passado na EPICAR, mas eu perdi no exame médico. Daniel, deixa eu falar um negócio para você. Quando você fala assim, muita pressão, essa pressão é uma pressão pessoal, uma pressão da família, ou é você que se cobra muito? O que você acha? Eu me cobro bastante, né? Até porque esse é o meu sonho desde pequeno, então eu dou 110% de mim para alcançar o resultado. E da onde que veio esse sonho? Você tem algum familiar que é militar? Como é que surgiu? Conta pra gente. Não, eu não tenho familiares militares. Eu só estava estudando história, né? Aí eu comecei a estudar o período do regime civil-militar. E aí eu parei para pensar, quem são eles de verdade, né? Quem são eles? O que... Isso em que é? Sexto ano? Sétimo ano? Sétimo ano. Caraca, que maneiro. Quem são os militares hoje em dia? Porque no livro de história fala que eles fizeram a independência junto com Dom Pedro I, fala a proclamação da independência, quem são essas peças tão fundamentais na história do Brasil. E aí eu comecei a pesquisar, e eu me lembro que eu vi no Instagram um desfile militar antigo, né, com o tanque Osório, e aí eu me apaixonei, eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre a carreira, e foi instantâneo praticamente, né? Depois disso foi só uma coisa atrás da outra e eu acabei aqui. Caraca, moleque, olha, a gente já aprovou milhares de alunos para as Forças Armadas, né? E a sua história, sem dúvida nenhuma, é a primeira vez que eu ouço. Que eu falo sempre o seguinte: para o cara passar no concurso é motivação, é um motivo para agir. E é a primeira vez que eu ouço essa motivação e, cara, muito inusitado você visualizar, então, tipo assim, a importância dos militares na história, né? Em todos os momentos, né? Desde lá do início, isso te motivou, falar assim, cara, eu quero fazer parte da história, eu quero estar junto com esses caras, e aí vai construindo uma história ali com o Instagram. Caraca, que maneiro, cara.
Então é uma realização de um sonho mesmo. Tipo assim, cara, eu vou fazer parte da história e vou estar com os caras que fizeram parte da história, é isso? Isso, fazer parte de um grupo que defende os valores da nação, defende os interesses nacionais, a integridade. É o grupo que ele mantém o país unido, praticamente. Então, na verdade, a sua motivação é algo tipo assim, cara, eu vou servir por amor à pátria, vou servir por um ideal. Então, você acredita de fato mesmo, e eu falo sempre que você vai ser muito feliz, cara, pode ter certeza, porque eu falo sempre o quê? Quando a gente faz o que a gente ama, todo dia é feriado. Então, eu fui um militar também muito apaixonado, no caso eu fui para Epicar, acabou que não deu certo, e eu fui desligado. Hoje mudou muito, eu estive conversando, tem alguns dias conversando com um brigadeiro lá, uma novidade, os caras não estão sendo mais desligados, tem uma portaria que todo mundo da Epicar está sendo aproveitado, e teve problema de vista, ele vai para a intendência ou para a infantaria desde a Epicar. Então é um fato novo, ninguém sabe ainda, isso é inédito, saiu uma portaria esse ano. O índice de atrito da Epicar é o mínimo possível. Aí a gente estava conversando os delegados no encontro de turma, né? Caraca, e se a gente tivesse isso na nossa época, a gente estaria aqui. Eu falo, cara, não importa onde eu estaria, importa onde eu estou hoje, eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz porque isso é um progresso. Estou falando em primeira mão aqui nessa live com a galera, em primeira mão, que a Epicar mudou. Ela mudou como ela considera o aluno, como ela vai levar o aluno, a importância que o aluno tem. Então isso é fantástico. E quando a gente ouve você falar assim, eu já vejo o brilho nos seus olhos e, cara, tu vai ser muito bem sucedido. E vou mais além, tu vai ser cabeça lá, tanto no Colégio Naval nem Epicar. Imagino que não deva ser, nem sei se tu sente a vontade de falar, talvez nem vale a pena falar. Qual que você quer seguir, se é Colégio Naval ou Epicar, mas você deve estar vivendo em êxtase, né, cara? Porque lá no 7º ano, tu fala, pô, quero fazer isso. Aí tu fez o primeiro ano passado, passou na Epicar, ficou na reserva? Eu passei na Epicar, passei com uma colocação boa, né? Qual a colocação? Fala pra gente. Sinceramente, eu não me lembro. Meiuca, tá, dentro das vagas. Na meiuca, tava dentro das vagas, tava numa posição confortável, por assim dizer. Só que no exame de saúde, eles me desligaram por causa de um problema de vista. Eu não consegui atingir o critério 20/20, que é de acuidade visual. Entendi. E aí eu fiquei bastante triste, isso me influenciou bastante, né? Eu fiquei triste por causa que, poxa, eu estava numa turma muito boa, onde todo mundo estava focado naquilo, e eu me sentia como uma sobra, entende? E também eu não tinha passado no Colégio Naval, por causa de uma questão em geografia, por causa que eu estava com média para passar em tudo, tinha feito mais questões de 18, se não me engano, de matemática, estava com uma boa pontuação, só que eu acabei não fazendo a média em estudos sociais, porque eu deixei para estudar de última hora, por causa que eu estava focado na Epicar. Então você faz eu pensar numa coisa aqui, e aí eu acho até que eu vou voltar para a câmera aqui, para Epicar. Eu sei que vocês assistem meu vídeo, tanto do pessoal da Aeronáutica quanto da Marinha, porque tudo que eu falo aqui, os caras... Aliás, bota como corte isso aí. Marinha, pelo amor de Deus, que história é essa que a prova vai ser em maio? Alopraro. Reveja isso aí que tá errado, não dá para aluno, mas isso eu vou falar em outra live. É absurdo. Voltei, faz um corte dessa porcaria aí, porque a Marinha tem que ouvir isso. Mas vamos lá. O senhor Daniel, um aluno excelente, e talvez possa até não ir para Epicar por conta da Acuidade 20/20. E aí eu fico, gente, com o mundo que a gente está vivendo hoje, com a tecnologia, será que eu preciso ter uma visão 20/20? Outra coisa, eu tenho um filho que ele é daltônico, fraco. Teoricamente, ele não pode entrar na Epicar. Por quê? Porque não pode daltônico. Aí eu perguntei, eu fui fazer exames desde a minha época. Pô, mas por que o daltônico não pode? Não, porque, pô, você imagina, se tem uma bolinha vermelha ou verde do equipamento, que ele não saberia a diferença. Aí eu falei, cara, os aviões hoje não são iguais os aviões, né? T-23, cara, o avião hoje está falando de um A-29, de um T-27, aviões, meu irmão, não é possível. Então tem algumas coisas que a gente tem que olhar, principalmente na aeronáutica, que a gente tem que visualizar. Quando você fala de altura, para mim, tudo bem, altura, porque se o cara tiver que ejetar, não vai conseguir ejetar a vida dele. Mas a visão, será que precisa ser tão criteriosa? Será que não dá para a gente rever isso? Isso aí fica uma pergunta no ar, porque de repente vocês estão perdendo excelentes militares, excelentes pessoas por detalhes, né? Altura mínima. Então, será que a gente não pode rever isso? Então fica a pergunta aí para vocês militares, vocês que fazem parte
da organização do concurso, dos editais, para a gente pensar nisso. Sei que vocês têm progredido em algumas coisas, mas isso acho que vale rever. E aí, vamos lá, senhor, voltando aqui a sua história. Então, ano passado você passou na meiuca, teve um problema de vista, e aí não passou no naval, e aí, cara, agora vamos lá. Acho que você se pressionou muito. Eu lembro quando eu conversei com seus pais, não, cara, ele vai passar, até porque eu já tinha seu histórico ali, via seus simulados, mas eu vi que você ficou bastante tenso. E aí a minha pergunta para você, pede eles para falar um pouquinho mais baixo lá, que tá... E aí a minha pergunta para você, cara, não vou nem fazer essa pergunta, foda-se, corta aí, deixa eu fazer. Esqueci isso. E a minha pergunta para você, não, vou fazer a pergunta assim. Tá, e você se cobrou bastante e, tipo assim, no primeiro ano, esse é um caso já mais difícil, a gente sabe que as Forças Armadas, geralmente o cara passa de segunda, de terceira, a gente aprova muita gente de primeira, mas é mais difícil. Por que você estava tão certo que ia passar de primeira? A sua rotina é diferente da dos outros meninos? Como é que era a sua vida no primeiro ano passado, quando você não passou, ou quando você não passou por causa de saúde, e esse ano que você destruiu? Bem, então, ano passado, quando eu fiz o primeiro simulado, eu cheguei em casa derrotado, porque eu não tinha conseguido fazer um número que eu considerava mínimo de questões, né? Eu achei, eu vou ficar na turma 3, porque eu não tenho conhecimento tão abrangente assim, porque tem caras que, parece que são uma máquina. Eles sabem todas as fórmulas, todas as funções da língua portuguesa, e fica difícil competir contra pessoas desse tipo. Mas, com o primeiro resultado, eles falaram que eu estava na turma 1, né, na CN1. Eu até estranhei, perguntei na coordenação se eles tinham errado algum resultado, coisa do tipo, mas não. E eu fiquei bem no limite, por assim dizer, da turma 1. E eu percebi que as pessoas que estavam lá já estavam fazendo o segundo ano de curso, elas já estavam bem mais maduras do que eu. Então, que mesmo que eu não tivesse o resultado que eu queria, era para eu ficar mais tranquilo. Até porque os professores eles falavam que no primeiro ano você tem que dar o gás, mas você tem que ficar calmo, por causa que você ainda tem bastante jogo pela frente. E eu, no meio daquela turma, eu acabei ficando, por assim dizer, mais contaminado com a euforia de estar vivendo um sonho, de estar tão perto. E aí eu comecei a estudar muito. Eu estudava de manhã, de tarde, de noite. Lógico, respeitando o horário de descanso, porque não adianta nada você forçar o seu corpo até um limite, por causa que o seu corpo ele chega num limite que não absorve nada de conhecimento. Então você tem que respeitar sempre o seu limite, não o limite do comodismo, eu estou confortável aqui. Não esse limite, lógico, mas dormir direitinho. Estou muito cansado, não estou rendendo. Dá uma pausa, 30 minutos. Esses 30 minutos... Eu tenho certeza que esses 30 minutos vão ser bem gastos se você der uma pausa, fica tranquilo. Por causa que 30 minutos, às vezes, é o tempo que o seu cérebro precisa para resolver uma questão praticamente sozinho. É algo necessário, o descanso. Então você tinha uma rotina de estudo, mas você começou a ter um autoconhecimento próprio e dizer assim, cara, estou começando a ficar cansado, paro e descanso. É isso? Sim, e também... recarregava as baterias. Sim. Os professores, eles ajudaram bastante. A coordenação, a equipe da coordenação, eu acho que esse é uma parte totalmente diferente aqui nesse colégio, por causa que a coordenação sempre está do seu lado. Se você, eu acabei as provas antigas, não tenho mais o que fazer, você poderia me dar uma lista, eles vão te dar todo o aconselhamento, eles fazem um planejamento de estudo, e se você quiser, eles podem fazer até um acompanhamento mais de perto, de você cuidar de você. E isso eu acho que é muito importante. Inclusive, a sua mãe elogiou tanto, eu fico muito feliz, eu fico muito orgulhoso de ter construído esse time junto aqui, porque eu falo o seguinte, que o grande segredo do 01 são quem? Professores, colaboradores, coordenadores, família, aluno. Isso faz esse grande movimento e essa transformação de vida que a gente tem sempre. Inclusive, acho que é sua irmã ou seu irmão que vem estudar com a gente aí.
É meu irmão. É seu irmão mais novo, não é isso? Sim. Isso é muito legal. Isso quer dizer que funciona. Agora, vamos lá. Então, você tinha um planejamento de estudo, você estudava em média quantas horas por dia? É difícil de dizer. Praticamente o meu dia todo era estudando. Quando Então, eu não manhã Sim. você vinha pro curso estudar ou ficava em casa estudando? Ficava em casa estudando. Ficava Eu em casa acordava estudando. umas 5 da manhã, aí 6 horas eu começava a estudar. Aí eu parava umas 11h30 para almoçar e depois eu vinha pro curso. Me arrumava e vinha pro curso. Sempre prestou atenção no curso? Sempre. E no segundo ano? Porque eu conheço muita gente que às vezes pensa, já sei a matéria. Foi humilde, olhou tudo de novo? Ou ficou, de novo? Como é que foi o sentimento? Bem, eu olhei tudo de novo, até porque se eu soubesse tudo, ano passado eu não estaria aqui esse ano. Boa! É justamente isso que eu falo pro aluno. A matéria não é repetida, o aluno que é repetido. A matéria é nova, ele não passou. Mas tem aluno que não tem maturidade para ver isso. E aí, de tarde, acabava o curso geralmente acaba 6h50, 6h50, 7 horas, sei lá. Ia para casa, descansava, ainda dava uma estudadinha. Eu descansava um pouco, né? Jantava, tomava um banho e aí eu estudava um pouco, mas tinha dias que eu chegava muito cansado. E aí eu dormia um pouco mais cedo, acordava um pouco mais cedo e começava a estudar mais cedo. E finais de semana? Final de semana, sábado, dia de simulado aqui no 01. Eu chegava em casa, tomava meu banho, almoçava e ia fazer revisão do que eu errei no simulado. E no domingo eu começava a estudar a partir do meio-dia, terminava umas 5 horas da tarde e ia para a igreja. Até porque eu acredito que o descanso no domingo é fundamental para o seu cérebro processar, às vezes, porque um bom final de semana ele pode fazer a sua semana render 2 vezes mais. A atividade física, fazia alguma? Sim, eu fazia bastante. Fazia o quê? Corrida. Corrida? Gosta de correr? Corre quantos km? Eu tava, no meu auge, eu tava correndo 10 quilômetros. Qual Aí tempo? eu fazia o tempo fazia a corrida da IPK e a do Colégio Naval, eu tava conseguindo fazer em 9 e 20, 10. Não, mas o seu 10 km você fazia em quanto tempo? Uns 40 minutos. Pô, tá correndo bem pra cacete, tem perna longa. Pô, pace de 4, eu faço em 5,5, mas eu sou velho também, né? Mas isso foi no meu auge, depois do baque da decepção. Tá. Tu focou mais no estudo e diminuiu um pouco o ritmo. Aí eu foquei mais, aí diminui um pouco mais o ritmo. Aí agora eu tô começando a voltar a correr. Qual pace, mais ou menos? Eu tô bem lento ainda, né? Eu comecei a correr, mas eu tô só correndo mais pros exames. Pros exames, porque agora, que no final do ano, né? Muito em cima pra você querer fazer alguma graça e se lesionar, né? Entendi. Aí eu tô conseguindo fazer o TAF da aeronáutica em 9h30. E deixa eu te perguntar, sempre foi maduro assim, essa maturidade, ou seus pais falam alguma coisa disso, não? Porque você, parece que estou conversando com um senhor mesmo, um cara de 50 anos aqui, maturidade, falando, parece que a gente programou, fala aí. Não, eu sempre fui um pouco autodisciplinado. Meus pais sempre tentaram colocar uma autodisciplina em mim, até por causa dos estudos. Eu sempre gostei bastante de estudar, de me destacar no meu colégio antigo e muito mais aqui no 01. Por causa que uma coisa que eu acho excelente aqui é a competição. A competição nesse segundo ano foi que me jogou pra cima. Por causa que você tá... Eu fiquei, dava uma euforia quando eu ia fazer a correção dos simulados. Por causa que eu sempre queria dar o meu melhor, porque eu posso. Eu quero sempre dar o meu melhor. Por causa que o Brasil merece os melhores oficiais. As Forças Armadas merecem os melhores oficiais. Então, sempre que eu podia dar um pouco a mais, eu sentia que eu podia dar um pouco a mais, eu tentava me esforçar ao máximo. Lógico que respeitando a limitação do meu corpo, né, do descanso. Mas sempre que eu podia, eu tentava. E a importância da sua família nos seus estudos, nessa vitória sua? Como é que foi? Seu pai, sua mãe, seus irmãos? Como é que a galera funciona e como é que funcionou para você? Bem, eu digo que eu tenho 3 pessoas para agradecer, né? Primeiro a Deus, depois a minha família e a equipe do 01. A minha família, ela me sustentou. Os 3 primeiros meses, eles foram do ano passado, meu primeiro ano de curso, nunca tinha feito um pré-militar, então não estava acostumado com esse ritmo diferente de simulado, atrás de simulado. E a minha turma
era fenomenal, muita gente boa, como eu já citei, né? E eu acabava ficando algumas vezes um pouco perdido, desesperançoso, porque com uma turma tão boa, né, todo mundo no segundo ano de curso praticamente, às vezes era meio difícil competir, mas eu sempre tentava correr, né, para tentar alcançar o tempo perdido, o tempo que eu não tive. Legal, demais. Mas e a família? Como é que eles fizeram de diferente? Ou o que eles fizeram que tu acha que toda a família faz? Além desse suporte ali, que foi? Conta esse suporte pra gente. O apoio emocional, eles sempre tentavam me aconselhar. Daniel, descansa um pouquinho, você estuda um pouco mais depois, você não precisa se esforçar tanto. É o seu primeiro ano de curso, você ainda tem ano que vem, você vai conseguir, esse é o seu ano. Legal. O slogan era esse é o seu ano, o ano da vitória. Então, fica calmo, fica tranquilo, dá um tempo, respira, depois você revisa. Eles sempre me deram um apoio emocional incrível. Nos primeiros 3 meses, onde estava eu desesperançoso, eu estava, toda vez que eu chegava em casa, eu chegava cabisbaixo, né, com o resultado que eu não esperava, e eles me davam o apoio, o incentivo para continuar. E depois desses 3 meses, eu comecei a entender, né, que é todo um processo, que a vida não é o concurso, não é feito só de vitórias, não é feito só de acertos, mas o que conta é lá no final. O treino é o treino e o jogo é o jogo. Não, excelente. Eu vou te falar uma coisa, não sei se seus pais te falaram, mas esse ano eu tive a oportunidade de esperar lá na Epicar, e uma das famílias que eu encontrei foi seus pais. Cara, eles estavam lá fora, vibrando. Não, vai dar tudo certo, e tranquilo. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que esse ano é o ano do Daniel. E isso é muito legal, sabe? Inclusive, se eu pudesse dar um conselho para toda a família, apoie seu filho. O ano é esse, o ano é da vitória. Eu acho que essa fala super... mas... Cara, a gente precisa realmente motivar os nossos filhos. Crítico o mundo já tem demais. Pô, tu tem que incentivar, vai na prova, fica esperando, não fica pedindo para ele acabar cedo. Fica, no filho, quanto tempo você precisa? Leva uma revista, uma cadeira de praia, mas esteja junto. Porque esse tempo passa muito rápido, sabe? As famílias às vezes esquecem disso. Eu fico muito feliz e gostaria de parabenizar publicamente a sua família, que é fantástico. E deixa eu perguntar um negócio para você. E o momento de CEPA mesmo, de estudo, como é que funcionava? Você fazia muito resumo, você pegava muita teoria e exercício, pegava exercício e depois fazia teoria, como é que era o seu jeito? E eu sei que o seu jeito que eu estou conversando aqui, eu tenho um jeito, eu já trouxe dezenas ou centenas de pessoas aqui, cada um faz de um jeito, mas eu gosto de dividir de histórias de gente vitoriosa. Conta pra gente. Sim, para complementar, né, a parte dos pais, muitas das vezes as famílias elas têm que ter a paciência que o candidato não tem que aturar, mesmo que ele fale, eu não vou conseguir, esse não vai ser o meu ano, não estou preparado ainda. A família ela tem que ter a calma para lidar e não cair na pilha do candidato, né? Boa. Porque o concurso ele é muito estressante, principalmente para quem está estudando, e a família tem que dar esse suporte, essa ajuda para evitar que uma catástrofe aconteça no meio do caminho. Show de bola. E em relação ao estudo, eu no início eu estava bem perdido e eu pedi conselho para alguns colegas que já estavam nessa caminhada faziam um tempinho, né? 1 ano, 2 anos. E eles me falaram o seguinte, faz questão. E eu comecei a fazer muitas questões. E aí eu fazia questão, quando eu errava, eu parava, revisava, assistia uma videoaula no seu canal, assistia uma... Obrigado aí, pessoal. Assisti a aula do Chucrute. Pedi ajuda para um professor, que eles estavam sempre dispostos a ajudar. E também aos meus colegas de classe, por causa que, desde agora, né, a turma ela tem que ser bem unida. Até porque isso é um dos valores, o companheirismo, o espírito de corpo. E é um dos valores militares. E na minha turma, isso daí era bem presente. Se você tivesse qualquer dúvida, você podia perguntar para o primeiro lugar da turma, para o segundo, para qualquer um. Ele ia te tirar essa dúvida com a maior satisfação. Até porque é ensinando que você aprende. Então, isso vem um mantra que porque hoje no 01, a estrutura que a gente construiu aqui, junto com o meu time aqui,
a gente aprova muito. Mas lá no início, em 2007, 2006, quando eu fui delegado da Academia da Força Aérea, eu comecei a ser monitor, a gente não tinha tantos sucessos quanto a gente tinha para oficiais, tinha muito para sargento, no antigo curso que eu entrei. Só que foi uma coisa que eu consegui trazer de cultura aqui da empresa para os nossos colaboradores aqui. A gente aprende muito mais quando a gente ensina, sabe? E não sou eu que estou falando, tem pesquisas comprovadas, só que eu trouxe isso para o time. Se você ouve uma vez, é 10% de chance de você leu 2, 3 vezes, é 30%. Você tentou memorizar 50%. Você ensinou, irmão, vai para 90%. Então, eu sempre falei, a troca na vida, em qualquer lugar, no negócio, nos conhecimentos, nos estudos, isso eleva a sua alma. E eu acredito muito na lei da semeadura lá da Bíblia. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, eu sempre falei, cara, mas não, vou perder tempo ensinando. Tu é louco, tu está ensinando. E isso aqui é muito incentivado no 01. Eu fico legal de receber esse feedback seu aí. Então, você fazia muitas questões, aí travava na questão, ia para uma videoaula, uma aprovação virtual, na época agora era um militar, o professor em sala de aula, ou colega de sala. Então, você fazia... E fazia resuminhos? Eu nunca fui tão organizado para fazer resumos, então eu acabava que eu lia muito. Lia e fazia as marcações no livro. Marca o texto, o cérebro fixava. Que vocês davam, né? O sistema de ensino Nós lá, né? comprávamos o livro que vocês ofereciam, que era o XYZ. Que é muito maneiro isso, né? As pessoas perguntam assim, Chucrute, qual livro que você utiliza? Eu falo, cara, você pode usar o TQM, o TQP, mas nenhum deles vai chegar perto da apostila que a XYZ construiu nesses anos aí. Por quê? A gente sabe que cai na matéria. Acho que o maior diferencial hoje da equipe do 01, acho que é o que você falou, professores que sabem da prova, coordenadores que têm acompanhamento e o conteúdo. Eu sei... Cara, você é louco, você vai para da banca. Não, eu sei quem é da banca, nunca conversei sobre prova, mas eu sei que vai cair. Porque são muitos anos de experiência. O time é muito... ele faz isso muito bem, né? Então... Não é só... Os professores aqui, eles não têm só conteúdo, né? Como eu posso falar só, né? Ter o conteúdo já é muita coisa. Mas eles, além de ter o conteúdo, eles estudam a banca. Eles... olham as tendências da banca. Essa questão caiu tantas vezes. Então, com certeza, vai ter uma questão de conjuntos na IPK ano que vem. Vai ter uma questão de função. Eles são capacitados para fazer essa análise. Eles conhecem a banca de tanto resolver questões dessas bancas da Marinha, da Aeronáutica, do Exército. Então, eles sabem para onde direcionar. Eles sabem dar as dicas. O pulo do gato, né? O famoso bizu. É isso. E aí você consegue resolver uma questão que, às vezes, alguém que tem um conteúdo resolveria em 3 minutos, em 1 minuto, 30 segundos, dependendo da questão. Eu acho também que aqui no 01 a gente tem muito sucesso porque o professor é apaixonado por dar aula, né? Principalmente em turmas de alto rendimento, o professor tem que gostar muito do que faz, de querer estimular, de desafiar o aluno. Isso é muito fantástico mesmo. Daniel, fala pra mim, o que o 01 ajudou você? Bem, em tudo. Eles me deram o meio, que são os professores, e o conteúdo. Me deram praticamente a direção, né? Quando a coordenação estava me aconselhando, porque eu ia bastante na coordenação ano passado e esse ano também, por causa que todo candidato do concurso é um atleta de alto rendimento. E como um atleta de alto rendimento não vai ter um treinador. Então, sempre que eu podia, eu consultava a coordenação. Jéssica, Rafael, como é que eu faço? Matheus, você tem alguma dica? Algum caminho que eu não tenha visto ainda? Então, eles me deram o meio, a direção e o próprio ambiente me deu um incentivo por causa da competitividade. Uma competição saudável, que é estimulada pela coordenação. Quem vai ser o 01 do próximo simulado? Isso eu acho que é fenomenal, por causa que essa competição saudável, ela te ajuda a crescer, por causa que você, o cara que está do seu lado, ele vai estar lá dentro com você, ele vai te ajudar, e você vai ajudar ele. É uma relação de troca, praticamente. Cara, eu confesso para você que eu tô arrepiado e ouvindo você falar, sabe, me dá muito orgulho do que a gente construiu aqui no 01, sabe? Com certeza esse material vai ser usado para publicidade aí, porque, cara, eu vejo você falando ali e fico olhando a linha do tempo de 2007 para cá, 2022, já se passaram aí mais de 12 anos e 15 anos, né? E eu falo assim, caraca,
deu tudo certo. Nós fizemos, nós estamos entregando para a sociedade pessoas como você. Pessoas que vão brilhar bastante no Brasil, apaixonadas, porque a gente conseguiu fazer um ecossistema de mostrar que o aluno pode mudar de vida e que se ele tiver um propósito, quando você fala para mim assim, é justamente tudo que a gente construiu. Como é que um aluno de alto rendimento não vai ter um mentor, não vai ter um treinador, sabe? E eu fico muito feliz e muito orgulhoso do time 01, de estar aqui junto, cara. Brigadaço por fazer parte da sua história, de deixar o 01 fazer parte da sua história, sabe? É muito gratificante pra gente. E eu acho fenomenal também, porque quando vocês ajudam, dão esse empurrão na carreira de um candidato que se torna oficial, tanto do Exército quanto da Aeronáutica e da Marinha, vocês não estão mudando só a vida de uma pessoa, vocês estão mudando a vida de toda a família e, tipo assim, dos filhos, porque isso é uma porta. Vocês abrem a porta, vocês dão a chave para que muitas pessoas abram uma porta e trilhem por um caminho maravilhoso, que muitas vezes é bem difícil, mas que é tão recompensador, tão gratificante de fazer parte de instituições tão prestigiosas. Cara, tô emocionado aqui porque, cara, obrigado. Obrigado por dividir a sua história com a gente, obrigado por fazer parte da nossa história, obrigado por deixar a gente fazer parte da sua história, porque no fim de tudo, se não der grana, não interessa. É sobre isso, sabe? É sobre ter gente igual a você, é sobre essas centenas e milhares de vidas que a gente muda todo ano. É isso que nos move, é isso que faz a gente andar todo dia, a gente acordar cedo. E as pessoas falam assim, poxa, tu faz um montão de coisa e tu não cansa. Não, eu sou apaixonado por isso, sabe? Eu sou apaixonado pelo sucesso do nosso aluno. E eu queria desejar para você muita luz, muito sucesso, muitas bênçãos, que você seja um cara abençoado e que você seja abençoador. Uma coisa que eu volto a falar na linha da semeadura, eu aprendi, teve muita gente que me ajudou na minha vida. E é isso que eu faço. Nasci para transformar, junto com o meu time, a vida das pessoas. Que você possa fazer essa grande corrente do bem quando for oficial, que tu ajude a mudar a vida das pessoas e quando tu estiver no lugar que você estiver, que você continue brilhando e que você continue sendo essa luz aí. Com certeza, cara. Deus te abençoe. Pra caraca. Fez eu ganhar minha semana. Hoje é segunda-feira aqui, mas eu tô saindo daqui. Agora são, 19 horas. Eu tô saindo daqui, ganhei minha semana, meu mês. Fantástico o seu depoimento. E eu queria... Cara, vocês que acompanham a gente pela internet, é por isso que a gente vou voltar de full time agora pro YouTube, porque no mundo dos negócios aqui é até maneiro, mas o pessoal vê muito grana. E aqui no YouTube, não sabe, por que vou voltar com gás aí para 2023? Porque esse dia eu recebi um aluno que ele falou assim, caraca, tu é o Chucrute, muito prazer conhecer você, o caralho. Eu falei, pô, eu vi um vídeo seu de ano retrasado, eu falei, caralho, que maneiro. E esse impacto, isso nunca vai ter nenhum dinheiro no mundo que pague isso, sabe? De fazer parte da história de vocês. Mas, gratidão. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está estudando, para quem quer fazer o concurso, para quem quer mudar de vida, para quem quer transformar de vida. Manda sua mensagem aí, Daniel. Então, o 01, ele não forma alunos, não te ajuda a passar no concurso. Ele forma cidadãos. Ele vai transformar a tua vida por inteiro, a vida da tua família. O 01 é um divisor de águas. Quando você entra no 01, você é uma pessoa. E quando você sai, você é muito melhor. Você se torna não só um oficial, um combatente, mas também um ajudador da pátria. Alguém que ajuda as populações ribeirinhas e ajuda na integridade nacional. O 01 é excelente. Ele forma cidadãos, forma pessoas excelentes. Então, como o filho de vocês, a filha de vocês... é excelente, vocês têm que colocar eles num colégio que seja digno da qualidade do filho de vocês. E esse colégio é o 01. Não tem nem mais o que falar, né? Depois desse depoimento, se você não conhece nosso trabalho, bota aí nas redes sociais 01 Militar, que a gente tem lá do colégio regular, que o 01 tem o colégio regular e tem a parte militar. Tem bolsão, se você não tiver condição financeira, você pode participar, mas é sobre isso. Obrigado, Deus abençoe você, muita luz, muito sucesso. Tamo juntão. Um abraço, moçada.